estamos mais uma vez aqui reunidos para estarmos estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar Provérbios, capítulo 25. E esse capítulo de Provérbios, ele é um livro, como todos os outros capítulos, muito interessante. E ele fala a respeito aqui de uma coletânea que Ezequias levou os seus escribas, os seus sábios a escrever. Então é um livro que fala muito a respeito, continuando, dessa sabedoria no qual todo o livro de Provérbios fala. Então fala aqui dessa mudança que teve na época do rei Ezequias, que ele fez aquela reforma religiosa ali, reforma no qual ele confiou em Deus e quebrou todos os ídolos, os altares. Ele destruiu aquilo tudo e levou o povo a se voltar para Deus. Então aqui no começo ele fala a respeito disso um pouco, do que ele fez ali. E aqui no versículo 1, ele já começa dizendo: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, ele fez com que os seus sábios copiasse, tirasse ali, para que fosse acrescentado. Ele foi copiado para que pudesse ali naquela mudança, naquela reforma religiosa, eles fossem levados junto também para aquele momento ali. E então é por isso que aqui entra, em Provérbios, o nome de Ezequias, esse rei que fez essa reforma, esse rei que andou no caminho do Senhor, que ele era um homem temente ao Senhor. Lá em 2 Reis 18, 20, eu não vou ler, mas os irmãos leiam em casa aí, ou o capítulo todo, 18, que os irmãos vão ver que tudo isso aqui que eu estou dizendo está ali registrado ali, para que os irmãos possam estar crescendo cada vez mais. Então foi necessário para que Judá pudesse ter essa reforma religiosa, Ezequias então providenciou para que os seus sábios fizessem todo esse acompanhamento, toda essa transição do livro de Salomão. O versículo 2, ele fala a respeito, o 2 e o 3, vamos ler o 2 e o 3? Ele fala assim: a glória de Deus e o encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Quando a gente fala insondável, da glória, a gente sabe que é somente a um, somente a Deus. Nem o rei há de ter isso tudo. Mas o que esse versículo aqui mostra para a gente? Primeiro, ele nos fala a respeito dessa glória que é de Deus, somente de Deus e de mais ninguém. Ou seja, é uma hierarquia, que Deus está acima. Honra e glória a Deus. Os súditos de Deus, os servos de Deus devem a Ele isso. Porque Ele é glorioso, Ele é Senhor de todas as coisas. E aos reis, o que compete? Esquadrinhar. O rei que foi colocado por Deus ali, cabe a nós sermos reverentes a Ele. Assim como somos reverentes a Deus, que tememos a Deus, que servimos a Deus, o rei foi colocado por Deus. Enquanto eles estiverem servindo a Deus, se submetendo a Deus, nós temos que... Pedindo a direção de Deus. Pedindo a direção de Deus. Nós temos que estar atentos. Quando hoje a gente vê tantas pessoas, falando mal das autoridades, aí eu lembro, nossa, o meu papel, como cristão, como servo de Deus, é colocar aquela autoridade que está acima de mim, diante de Deus. Porque ela não foi qualquer um que pôs ela ali. Se ela está ali, foi Deus quem pôs. Então a gente tem que estar atento, porque Deus, ele é o quê? Ele é insondável, Então abaixo de Deus está o reino, no qual os seus súditos têm que ter reverência, respeito, ouvir, porque Ele é soberano ali no seu reinado. Mas Deus, Ele é o quê? Inconsiderável. Ele é o rei que tem todo o poder, toda a glória, tudo. Ele sabe de todas as coisas. Assim como o rei está acima dos seus súditos, Deus está acima de todo nome, de tudo.
Deus está acima e Ele é soberano. E o seu conhecimento é vasto sobre todas as coisas. Ele encobre, né? É interessante, o versículo fala que ele encobre de alguns, né? Revela a outros. Eu lembrei de Deuteronômio 29, né? Que diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, o esquadrear compete a quem? A nós, aos reis. Como? Hoje. Quando a gente pega um capítulo desse aqui e vai estudar, e vai pesquisar, e vai... Quando alguém se desperta e tem o seu chamado e vai para um seminário estudar, né, ele vai pesquisar, ele vai estudar para quê? Para que ele possa conhecer mais, né, a glória de Deus, para que ele possa conhecer mais esse Deus, que é um rei soberano, um rei imutável, um rei que pode todas as coisas. Então cabe a nós fazermos isso. Esse é o Deus, né, o Deus insondável, o Deus que ama, um Deus que é exaltado. Então a hierarquia é essa. É Deus, o rei e o súdito. E nós, né, devemos tudo nosso, toda a honra, toda a glória, tudo é para Deus. Mas abaixo de Deus tem as autoridades, na qual a gente tem que ter respeito. Principalmente o cristão. Ele tem que ter respeito. Não estou falando aqui, talvez... colocando algo diante de uma pessoa que não conhece a Deus. Nós estamos falando aqui para aqueles que conhecem a Deus e Deus nos ensina. Ter reverência. Então a gente tem que ter reverência, respeito por aqueles que Deus colocou sobre nós, sobre autoridade. É Deus acima do rei e dos seus filhos. O rei escolhido por Deus é digno da nossa reverência. E o que nos fala lá em Romanos 11:33? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Esse é o nosso Deus. Quão insondável, quão profundo são as suas riquezas. Então é o seu Deus que nós servimos. Só a Ele a gente tem que ter essa reverência, esse amor. E quando a gente ama, a gente respeita. Né? Verso 4-6. Tira da prata a escória, e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. Então, como a irmã Valquíria já falou, né? Hoje Deus, ele é o nosso rei, né? Então, ele é um Deus soberano, que sempre está intercedendo por nós. E aqui começa falando, né? Para tirar, né, da prata a escória. Então, como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Então, se como a prata buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Prata escolhida é a língua do justo, e o coração dos ímpios é de nenhum preço. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda
do que o ouro mais fino. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é aquele que sonda e prova os corações. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Então nós vamos ver que de primeiro, os reis eram pessoas instituídas por Deus para estarem à frente de uma nação. Davi era um rei. E assim temos muitos outros reis que a Bíblia cita. E hoje nós temos o Rei dos Reis, que é Jesus, o qual está sentado no trono à direita de Deus e que sempre está intercedendo por nós. A abominação é para os reis, o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então o furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos observa todo o mal. Também dissipa os perversos e faz girar sobre eles a roda. Então, hoje, nosso próprio rei, que é Jesus, né, ele sempre está observando e contemplando os maus e os bons. Amém. Versículo 6 está ligado também ao 7, né? Vou ler junto aqui para os irmãos ver a ligação. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Então, Jesus citou também esse provérbio, né? Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 11, ele diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, isso nos ensina que não devemos buscar honra para nós mesmos, né? A expressão, versículo 7 diz, no final aqui, a quem já os teus olhos viram. Essa expressão, ela reflete um costume da antiguidade, que os súditos não podiam olhar para os seus senhores, não podiam olhar nos olhos dos seus senhores, antes que fosse autorizado, né? Então, ele está dizendo aqui que a pessoa, além de estar tomando um lugar que ela não foi convidada para ela já tinha visto os olhos do Senhor e sem autorização. Nós vemos essa citação também lá em Isaías 6,5. Isaías fala: ai de mim, os meus olhos viram o rei. Então, possivelmente ele seria castigado por esse ato. Versículo 8 diz: não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Então, litigar aqui significa ir ao tribunal. Então, não só nessa passagem, várias passagens da Bíblia, o Senhor sempre nos orienta
a lidar com as desavenças fora do tribunal. Não levar uns aos outros, né, principalmente os irmãos, não levar uns aos outros ao tribunal. Isso não deve ser um costume nosso, mas a Bíblia nos orienta a conversar, né, conversar uns com os outros e resolver as coisas entre nós, né, ou particularmente, ou na presença de um mediador. Quero ler alguns versículos que exemplifica isso aqui em Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 1 fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, Paulo está falando que isso não era bom. Era uma ousadia dos irmãos levar um outro a juízo, né? Levar diante do juízo dos injustos. Isso não deve acontecer. Nós devemos resolver entre nós mesmos as nossas desavenças. Versículo 7. Para vos envergonhar, olha o que Paulo está falando, para vos envergonhar eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Será que não tem no meio de vós uma pessoa de confiança, uma pessoa sábia, que possa aconselhar vocês nesse negócio? Precisa levar lá diante do tribunal dos ímpios? Versículo 7, Paulo diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda. Então, ter demanda já era uma falta, já era um problema, não devia ter demanda. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Então, Paulo está querendo evitar aqui um dano maior. Porque de ter desavenças entre nós já era um problema. Mas já que teve a desavença, que se resolvesse, né, entre nós. E Paulo orienta até a gente sofrer o dano, né? Alguém, por exemplo, está devendo para mim e não consigo resolver isso, então que eu sofra o dano, que eu fique, né, com o prejuízo, mas não devo levar isso ao tribunal dos ímpios. Então é isso que está querendo dizer o versículo. Versículo 9: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, pleiteia com ele, e não descubras o segredo do outro. Aqui já entra mais uma questão, né? Buscar resolver diretamente com o irmão, né? Diretamente com o próximo, sem revelar o segredo do outro. Então, o meu problema é com a Edna, eu vou resolver um problema com ela. Mas a Valquíria me contou alguma coisa sobre esse problema. Eu não vou citar o nome da Valquíria. Não vou revelar o segredo da Valquíria. Eu vou resolver o problema que eu tenho com a Edna, o meu problema é com ela. Então eu vou resolver com ela sem colocar um monte de nomes, né, denigrir a imagem de várias pessoas, para poder me justificar, para poder resolver este problema. Na King James diz: não revele nada que alguém tenha contado a respeito do assunto. Então, essa é a tradução deste versículo. Temos que ser túmulos. Esse versículo 9, ele está muito ligado aqui também com o versículo 10. Olha só, o versículo 10 fala assim: para que não te vitupere aqueles que te ouviram, e não se te apegue à tua infâmia. Aqui, meus irmãos, está mais uma vez falando que a gente não pode contrariar o que foi ensinado lá em Êxodo 20, no 9º mandamento, está lá Êxodo 20, versículo 16, não darás falso testemunho, ou seja, não difame o teu próximo, né? Não fale mal, evite falar, evite andar também com pessoas que têm má fama.
evite criticar as pessoas. Como a gente tem que aprender isso? Eu tiro por mim mesmo, a começar por mim, sabe? Nós não podemos colocar um irmão ou qualquer ser humano em uma situação difícil. A gente não pode. Eu, como cristão, eu não posso fazer isso. Não posso. Posso até querer. A minha, como se diz, não existe esse negócio de carne, mas tem gente que fala assim, minha carne, mas não é a minha carne, é aquela coisa assim, não. Aí que entra o domínio, né, Edith? A gente tem que ter o domínio próprio. Meu irmão, se você tem que falar alguma coisa do outro seu irmão, que seja coisa boa. Não fale coisas ruins, não. Fale coisas boas. É o que a palavra nos ensina. Nunca dê um mau testemunho. Nunca levante uma calúnia. Nunca difame uma pessoa. Mas fale somente aquilo que for bom. Não conte o segredo dele. Se ele te contou o segredo, né, Didi? Não conte para os outros. Ele confiou em você. Você foi a pessoa que ele confidenciou aquilo que ele não queria mais contar para ninguém. Contou só para você. Ele confiou. E confiança é algo que não é fácil de ser conquistado hoje em dia. Mas ainda há pessoas que a gente pode confiar. Por mais que a Bíblia ainda fale que maldito é o homem que confia no homem. Sabe? Mas a gente tem que ter muita sabedoria para estar andando em tudo aquilo que Deus nos ensina. O versículo 11, ele fala assim, observe bem, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. O que será que quer dizer isso, hein? Uma maçã não deixa de ser uma maçã, né? Pois é. É a maneira que você apresenta a maçã, né? Esse aqui vale ouro. Então, a gente tem que ser sábio. Ser sábio para lidar com todas as coisas. Né? Falar as coisas na hora certa. Você já ouviu falar que o silêncio, a sua sabedoria está no seu silêncio? Você já ouviu esse ditado? Eu já ouvi uma vez, mas uma falou para mim. Por quê? Não, porque eu falei assim, gente, eu tenho que falar alguma coisa. A mulher estava falando algo assim que estava se referindo, sabe? Eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa. Aí a outra irmã falou, fala não, você é tão sábia. A sua sabedoria está no seu silêncio. Continua do jeito que você está mesmo. Aí aquele me deu, sabe, eu fiquei quietinha no meu canto. E depois eu falo, nossa, né, conversa, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. Sabe, às vezes quando a gente fica assim, sem saber o que fazer, é aí que é hora que você manda aquelas mensagenzinhas para Deus, né? Senhor, misericórdia, Senhor, e agora? O que eu faço? Senhor, me ajude. Então a gente tem que falar as coisas na hora certa. Buscar a sabedoria de Deus. Senhor, me dê sabedoria. Para que eu não possa ir ali e falar o que eu não devo, mas que as minhas palavras sejam sábias. O 12 também, ele continua. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, isso mesmo. Palavra valiosa, né? A palavra falada na hora certa. Sabe, na hora certa, no momento certo, no dia certo, né? O 12 fala assim, como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Ou seja, aquele que, muitas vezes, eu gosto de pensar assim, aquele que foi posto como autoridade, né? Por exemplo, aqui dá a ideia do versículo aqui é de juiz. Então, aquele que julga, né? Aquele que sabe falar as coisas, e é melhor a gente ouvir do que falar. Muitas vezes é melhor você receber algo, né, do que você ter que falar. Como é bom quando alguém te diz assim, olha, Valquíria, mas é assim, assim, assim. Faz assim. Nossa, você sabe que eu gosto de falar sempre assim. Você sabe que eu não tinha pensado assim? Não, mas por que eu me veio na mente? Por que eu não pensei assim? Né? Então a gente tem que... a questão de falar, a pessoa tem que estar preparada para as duas coisas, né? Ela vai falar, ela tem que estar preparada para falar. Mas ela tem que ser sábia, né, nós devemos estar sempre prontos para ouvir. Mas ela tem que ser uma pessoa também preparada. Porque tá quando a pessoa com amor, né? chega e fala com amor, aquela que está ouvindo, ela vai saber receber. Ela vai saber acolher aquela palavra com amor. Por quê? Porque ela percebeu, ela sabe que aquela pessoa falou para ela com amor. Então ela recebe. Agora, quando a pessoa chega
e fala de qualquer forma, muitas vezes ela vai criar o quê? Uma confusão. Geralmente quem fala muito não gosta de ouvir muito. Não gosta, não gosta. Fala uma coisa séria. Quem fala muito não gosta de ouvir. Então aqui, ó, como pendente é joia de ouro puro, assim é o sábio, que sabe chegar e repreender e falar palavras sábias, na hora certa, como falou aqui o antes, aqui, ó. Aquele que sabe, ele vai chegar e vai. Vale ouro, mais que ouro. Vale ouro, é joia, é precioso. Como é precioso, né, hoje em dia, essas palavras assim. Verso 13 ao 15 fala o seguinte: como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas, que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esvaga ossos. Então nós vamos ver que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E Deus, Ele tem prazer, né, com aquelas pessoas que realmente agem fielmente. Nós vamos ver que o mau mensageiro, aquele que, como a irmã Valquíria já falou, muitas vezes se precipita antes da hora. Então, que fala que esse, né, Deus jamais, né, agrada da sua maneira, das suas palavras. Porque muitas vezes nós agimos precipitadamente, né, quando a palavra deve ser dita na hora certa e no tempo certo. E o embaixador de Deus, aquele que representa Deus aqui na terra, né, fala que ele é como uma medicina. Bem-aventurado o homem íntegro, fiel, aquele que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, que preferem mentiras. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, pois o insensato de lábios vem a arruinar-se. O humilde de espírito obterá honra, mas o Senhor aborrece o mal. Então Deus, Ele não se agrada do mal, a soberba, o coração arrogante. Todo prudente age com sabedoria, mas o tolo espraia sua loucura. O longano é grande em entendimento, mas o diabo precipitado exalta a loucura. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, eu estava lendo isso que eu achei interessante, né? Fala que a inveja é a podridão dos ossos. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Amém. Um versículo me chamou a atenção aqui, no versículo 13,
o mensageiro fiel. E eu fiquei, empregado fiel, né? Pontual, responsável, honesto, trabalha firme. A mesma coisa mesmo. Uma pessoa assim tem um valor inestimável, né? Mas está muito difícil hoje. Eu ia falando a mesma coisa duas vezes. Está difícil hoje encontrar uma pessoa assim. Então essa pessoa, ela tem um valor muito grande para quem encontra. Me chamou a atenção também no versículo 14 a palavra dádivas, né? Como Lucas estava dizendo, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Então, além dele se gabar, que já é um erro, ainda é falsamente. Ele prometeu dar uma oferta para missões e nem deu a oferta, ainda está se gabando ainda, né? Às vezes se gloriando, prometendo, né, na frente dos outros, promete, não, vou dar tanto, vou fazer, e depois não dá nada, ainda fica se gabando. Então, não deve ser assim, né? Está sendo comparado como uma nuvem que passa, ou como um vento. Então, não tem uma firmeza, não tem uma... Só. Versículo 16 fala do exagero de comer, né? Nós já conversamos sobre isso, não vamos gastar muito tempo com isso, porque nós já gastamos bastante tempo aqui falando sobre a questão do comilão, do glutão. Então, mas o 17 fala também de exagero, né? Então vou ler aqui o 16 e 17. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Então fala de mais o exagero, né? O exagero de estar na casa dos outros, estar muito, constantemente na casa dos outros. A questão aqui não é que você não deve ir, mas que tem que ter uma moderação, né? Com sabedoria, né? Sabedoria, né? Não pode, por exemplo, as visitas, a gente tem que ter um sensor, né? É hora que demora demais, né? Às vezes chega no horário inapropriado. Apesar que eu acho que irmãos devia ter mais liberdade, né? Mas tudo tem limite, né? Tudo passa do tempo. Chegar na hora do almoço. É a melhor hora de chegar. Hora abençoada, né? Hora abençoada, hora do almoço. Então, fala das visitas longas, constantes, né? Na casa do próximo. Então, pode se tornar um incômodo. Não exagere. Visita seu irmão. Fala um oi, tá? Toma um cafezinho com ele, mas não exagera. De preferência, dá uma ligadinha, né? Ó, tô descendo aí, posso ir aí, pode me receber agora, tô precisando conversar, tô precisando orar. Custa nada, né? Hoje com o Zap nós temos aí, a gente liga até de graça, né? A correria hoje também, talvez a pessoa tem que saber ter horário, porque a pessoa está ocupada. Às vezes você chega lá e não encontra a pessoa. Já aconteceu muito comigo, né? E longe, sem avisar para a pessoa, chega lá, bate com a cara no muro, né? Porque a pessoa não está em casa. Então, tudo com organização, né? Tudo, cada um sabe o que passa, né? Todos nós sabemos. Então, a gente já, como eu disse, cada um tem seu radar aí, cada um sabe o que passa da conta, né? Então, vamos organizar, né, para que tenhamos, dizem que as visitas raras são mais especiais. Então, vamos nos ater para isso, nada de exagero. Ok. O 18 não vai comentar, porque já falamos muito sobre ele. O 19 nos fala assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia.
como dente quebrado. Pensou? Um dente quebrado? E um pé sem firmeza? Tudo são coisas assim, ruins. Assim é a confiança em quem? No Deus desleal. Então a gente tem que estar atento com isso. Né? Não podemos confiar em pessoas erradas. A Bíblia já nos fala isso, né? Maldito o homem que confia no homem. Então a gente tem que estar atento. Uai. Ele pode deixar na mão. Ó, como quem se despede num dia de frio, é como o vinagre sobre uma ferida. Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Bom, o 19 falou da confiança, né? Que a gente não deve confiar em quem não tem firmeza. Um pouquinho também aqui, Valquíria, sobre a angústia, né? O que é angústia, né? Aquela ideia de contração, né? De aperto. E aqui no vídeo também fala da aflição, né? Que é a mesma. Tá tudo ligado. Tudo ligado. Então, não confie em pessoa errada, né? Uma pessoa que não te dá firmeza, como é que você vai confiar? Agora, aqui no 20 ele fala, olha, como quem se depende num dia de frio e como vinagre sobre a ferida. Imagina um vinagre sobre a ferida? Gente, dói demais, dói demais. Então, quem é esse? É aquele que entoa a canção junto ao coração aflito. Ao coração aflito. Aí a gente entra naquele provérbio, né? Quem canta seus males espanta. Será? Então eu tive dando uma olhada nisso também, né? E fui descobrir que não. E me deparei também com o Tiago, né? Que diz, se alguém está contente, cante. Se alguém está angustiado, ore. Né? Então, essa teologia, né? Aí da prosperidade, né? Que fala, vai cantando, vai não sei o quê, né? Bem assim, né? Um outro texto também que eu lembrei foi lá de Paulo e Silas, né? Lá em Atos 16. Estavam lá, Paulo estava passando pela angústia e estava cantando, mas lá no texto diz que primeiro eles oraram. Então o que aconteceu? Eles oraram, Deus ouviu a oração, tirou a aflição, aí eles puderam cantar. Né? Não significa aquela angústia que estava no coração deles. E depois que tirou a angústia, que eles sabem que Deus mudou toda aquela situação ali, brota o quê? Louvor. Ele vai adorar a Deus. Ele não significa que às vezes a gente quer exigir isso das pessoas, né? Não, você tem que cantar, você está passando por sofrimento. Não, você tem que cantar. Quem canta seus pais espanta. Aí que entra aquele detalhe, Tite, que nós aprendemos aqui hoje, que a gente tem que estudar, pesquisar, entender o que a Bíblia nos ensina, o que Provérbios está ensinando. Porque depois que você passa pela aflição, é que você vai ter em seus lábios Salmo 40, né, que nós falamos na aula passada. Depois que o Senhor colocou ele numa rocha firme, aí colocou um novo cântico na boca dele. Então, mas o coitado lá escorregando, com medo de cair qualquer hora, tem como cantar, né? Não tem como. A gente tem que exigir isso das pessoas. Então, às vezes a gente até fere as pessoas, o sentimento delas, né? Por estar exigindo isso. Não, seu marido morreu, mas você canta. Eu ia falar agora quem está enlutado, né? Não, irmã, não fica nessa. Não fica nessa tristeza, louva a Deus. E não é assim. Não é assim. Primeiro, Deus vai estar te dando ali aquele alívio. Você vai orar, você vai colocar diante de Deus, você vai se aliviar. Porque quando a gente está passando por um momento de angústia, de aflição, quando a gente ora e coloca diante de Deus, você sente aquilo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai fazer algo por mim. Jó falou assim. E muitas vezes a gente fala, eu sei que o Senhor vai ver a minha causa, o Senhor vai mudar. Aí, depois que você passou pela aflição, aí sim, o seu coração sente o quê? Gratidão. E aí nos seus lábios vai vir o quê? Louvor, adoração. Cultuar o Senhor, né? Honrar Ele. Então, o ditado deveria ser, quem ora, seus males espanta. Com certeza. Quem ora, seus males espanta. Gostei. Então, irmãos, o 21, Edith, vamos falar sobre ele? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, aqui,
Mais uma vez, o sábio ensinando, eu estava olhando aqui, para os seus filhos. Olha, se você tem um atrito, se você tem algum problema com alguém, vê a necessidade dele. Você não vai deixar de ajudar ele porque você tem um problema com ele. Mas você vai olhar e se ele precisar, você vai ajudar. Se ele tiver fome, dá o de comer. Se ele tiver sede, dá o de beber. Então você tem que estar atento. A gente quer tratar bem os que tratam bem a gente, né? Mas o texto está falando aquele que te aborrece. É por isso que ser cristão não é fácil, porque não é tudo você age como você acha que tem que agir. Não é o natural, não é o natural. Muitas vezes é o oposto que o mundo ensina, né? Se ele te faz o mal, você tem que fazer o bem. Se ele não te ama, você tem que amar. Se ninguém faz nada, inimigos, fazer bem aos que nos perseguem. O teu próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia nos ensina completamente, né, o contrário do mundo, e graças a Deus, porque nós não somos desse mundo. Né? O que Deus tem para nós é maravilhoso, tem um lar celestial. Nossa vida aqui é passageira. E a Bíblia também nos ensina que tudo que a gente puder fazer para o nosso próximo, a gente tem que fazer. Tudo que você vê que o irmão seu está necessitando, está precisando. Eu falo irmão, mas ao mesmo tempo eu penso também naquele que não é irmão também. Porque se a gente vê, a gente... E se eu posso fazer algo, Edith, eu vou fazer, não é não, Edith? Eu tenho que fazer. A Bíblia diz que pecado não é só fazer coisas erradas, é deixar de fazer as Deixar de fazer assim. Não me pergunta a referência. Não, é. Então a gente tem que estar atento com isso aí. Quer comentar, Ed, alguma coisa? Então a gente tem que estar atento com isso aí. O 22 fala assim... Continua, né? Falando mesmo. Continua, é. Não vamos comentar ele, não? Uhum. Ó, esse aqui eu gosto dele, que eu gosto sempre de falar isso lá em casa. Faz assim, porque vai ficar pensando, mas eu fiz mal para ele, por que ele está fazendo bem para mim? Você vai mudar uma brasa na cabeça daquela pessoa. É esse, não é? Olha só. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Ele te fez mal, você vai fazer o bem para ele. Dizem que diz que existia isso de verdade. Existia? Lá é um costume antigo lá do Egito. A pessoa, quando ela estava muito arrependida, ela colocava uma bacia com brasas na cabeça. Não sei se colocava alguma proteção, né, na cabeça, porque eu nunca consigo nem imaginar. Ele colocava e saía andando no público, né, pelas vias públicas, para que todo mundo visse que ele realmente estava arrependido. Tipo um sacrifício. Mas né? eu acho que aqui não quer dizer isso, né? Não, com certeza fazer, se a pessoa te fez o mal, você faz um bem a ela vai ficar com uma vergonha ardente, né? Eu vejo ela vai esse ficar sentido com o rosto dela ficar se questionando, brasa, ela ficar assim, se questionando, É. se sentir envergonhada, se sentir assim, mas por quê? Se eu fiz mal para ele, e ele agora, puxa, ele podia me fazer o mal agora, e retribuiu o que eu fiz. Verdade. Mas no mesmo tanto, ela vai ficar com, a gente sempre fala, né? Ficou com o rosto vermelho de vergonha. Então, parada de vergonha. E o final do versículo fala o quê? Que olha só, e o Senhor te retribuirá, né? Mas na verdade, porque vai também naquele sentido, Jesus fala que a vingança a Deus pertence, né? Então, se a gente está querendo retribuir com o mal, nós estamos vingando. Nós estamos tomando o lugar de Deus. Isso, lugar de então, Deus. eu li sobre uma frase que dizia: mate ele com a bondade, mate de tanta bondade. Então, isso aí Isso é uma verdade, né, gente? Que a pessoa, quando você faz uma bondade assim para aquela pessoa que te fez o mal, você leva ela a ficar assim, pensativa, sem entender. É a hora de testemunhar. É a hora de testemunhar. Então, acho que a irmã Valqueira já explicou tudo esse versículo 22 aqui, né? Eu entendo que não... 22. Então, eu entendo sim que a gente deve ajudar, só porque é uma amiga sua que faz tudo que você é bom, né? Mas como você já falou, a gente deve ajudar aqueles que muitas vezes, né, nos aborrecem, né? Aquelas pessoas que muitas vezes não gostam da gente. Então, nós devemos estar procurando ajudar. E aqui fala, né, que o Senhor retribuirá. Então, Deus é que vai nos dar a recompensa. Então, nós vamos ver aqui que aquele, né, que abre a mão ao aflito,
e atende o pobre nas suas necessidades, então Deus vai estar retribuindo com as suas mais ricas bênçãos. Então, Deus é aquele, né, que vai nos dar a recompensa. Mas aquele que vê o próximo ou pobre padecer necessidade, passar por lutas e dificuldades e não estender a mão, amiga, Deus não ouvirá. Por que fala em Provérbios 21, 13? Fala o seguinte: o que tapa o ouvido para não atender ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Deus não responderá. Então, se nós não atendermos, né, o pobre, aquele que muitas vezes enfrenta lutas e dificuldades, se nós taparmos os ouvidos, né, para não dar atenção, ajudar ele nas suas necessidades, aqui também fala que Deus jamais ele vai nos responder, né? Ele não vai atender, né, se nós fecharmos, né, os olhos, os ouvidos, né, para ver, né, a necessidade do outro. Então Deus jamais ele estará ouvindo. E aqui o verso 23 fala o seguinte: o vento norte traz chuva, é a língua fingida, o rosto irado. Então Provérbios mesmo fala, né, que a pessoa alegre, né, ela formoseia o rosto. Então, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Lá em Tiago, fala que a língua é um pequeno órgão que está situada entre os membros de nosso corpo e pode contaminar o corpo inteiro, o corpo todo. Então a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. E lá em Provérbios 4, 23, né, fala que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, de uma só boca procede bênção e maldição, pois com ela bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, que foi feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá em Efésios 4, 29, fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que seja boa para a edificação do outro e aqueles que nos ouvem. A nossa palavra deve sempre ser agradável, temperada com sal. O nosso proceder, o falar, deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Não eu que estou falando, é a Bíblia mesmo é que fala, né? Que o que passa disso é de procedência maligna. O iracundo provoca contendas e o furioso multiplica as transgressões, que está lá em Provérbios 29, verso 2. Na boca do iracundo, ou perverso, só há maldades, iniquidade. A palavra que a gente está falando, né? Uma pessoa irado, triste, furioso, soberbo, orgulhoso, arrogante. O seu coração é fechado para as coisas de Deus e não tem o temor do Senhor. Então o perverso inclina os seus ouvidos somente para a mentira, as coisas malignas. Então que possamos ser uma luz que brilha no meio das trevas e como sal que dá sabor nas coisas, para temperar este mundo que está doente e contaminado pelo pecado. Verdade. O desejo de Deus é que todos sejamos honestos, justos, sem fingimentos, né? Estava olhando aqui 1 Pedro 3, versículo 4, o Senhor pedindo que a gente possa nos trajar
de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha que impressionante, né? Um espírito manso e quieto. Quem tem ouvidos, ouça, a começar em mim. Ouça e pratique. Versículo 25 fala: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Terra remota aqui é a pátria da gente, né? A nossa própria pátria. Então faz menção a um exilado. Então ele está lá numa pátria distante, de repente ele ouve notícias boas da sua terra, notícias da família. O povo de Deus sempre estava exilado, né? Ele sempre estava, ele nunca estava na terra deles. Então diz assim, né, que como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas. Então eu refleti sobre Jesus, né? Porque Jesus nos proporciona essas boas novas. Boas novas sempre me lembram o nascimento de Jesus. Porque os anjos sempre falaram: eis que trago boas novas. Então Jesus, ele nos proporciona livre descanso para a alma. Só Jesus. Ele é fonte inesgotável de vida. Ele é agradável ao homem, né? E essa fonte inesgotável é necessária a todos nós. Ele, em todos os momentos também, né? É necessário a todos nós e em todos os momentos, mas especialmente nos momentos de tristeza, quando o nosso coração está com aquele aperto, né? Angustiado, quando a gente está passando por um momento de cansaço, de tristeza. Jesus foi o único que pôde dizer: vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Está atribulado? Vinde a mim, e eu darei descanso para as vossas almas. Mateus 11, de 28 a 30. Então Jesus trouxe boas novas da nossa pátria celestial. Ele trouxe salvação a todos os homens pela fé. Todos aqueles que creem em Jesus pela fé, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus pode salvá-lo, né? E reconhecer os seus pecados e confessar os seus pecados a Jesus. Jesus trouxe salvação para nós, Jesus trouxe salvação para você também. Então a salvação é o descanso que a alma busca. Todos nós podemos alcançá-la através de Jesus. Versículo 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, certamente, aqui está falando do autocontrole, né? Certamente que uma cidade, uma pessoa... Esse seria, né, de um homem sensato, né? Sensato. O homem que tem autocontrole, ele certamente não vai ter muitas possibilidades, né? Ele vai ser limitado. Alguns momentos ele vai ser limitado, porque vai chegar um ponto ali que ele não pode ir para frente, né? Mas o homem que não tem autocontrole é comparado a uma cidade sem muros, que qualquer inimigo pode atacar, né? Então, o muro, o autocontrole serve para a nossa proteção. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado. Que Deus possa abençoar a todos. Uma ótima semana na paz e na graça do nosso Deus. Amém.